noite, pessoal. Você que está chegando aí, já pega a sua Bíblia, fica com ela aí do seu ladinho. Vamos começar daqui a pouquinho. Só esperar um pouquinho o pessoal chegar aqui. Deixa eu mandar o link aí. Digita família. Tem a mãe aqui no chat? Uhum. Eu passo pra ela. Você precisa aí já. Se quiser passar mais alguém aí. Uhum. Daqui a pouquinho a gente começa, viu, pessoal? Estamos só esperando algumas pessoas chegarem aí. Você tá ouvindo o violão aí direitinho? Mas é porque saiu da página. Tá vendo? Beleza? Vamos começar então? Pode. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia e a gente vai começar esse tempo hoje lendo o Salmo de número 40. Abre aí a sua Bíblia, o Salmo de número 40. Eu queria ler com você alguns versículos desse Salmo, até o versículo 3. Salmo 40. Até o versículo 3. Abra sua Bíblia aí, na sua casa, para você poder acompanhar com a gente. Salmo de número 40, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Vamos ler juntos aí o número 3? Lê aí também em voz alta aí na sua casa. Vamos ler o Salmo 40, verso 3 juntos. Vamos lá? Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Que o Senhor possa colocar um novo cântico na tua boca nesse tempo de luta, dificuldade, mas que nós cremos, o salmista disse isso, o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração. Então esse é o tempo da gente poder celebrar, adorar, bendizer o nome dele. Eu queria convidar você a cantar com a gente, tá bom? Então canta com a gente essas músicas que vamos cantar aqui. Se você não conhece uma delas, eu vou falar os nomes e você pode procurar aí na internet, talvez para você pegar a letra. E a primeira que a gente vai cantar é Dos Montes Correm para o Mar, ok? Canta com a gente, vamos lá. Cantarei teu amor para sempre, também serve. Os montes correm para o mar, teus rios de amor me
correm para o mar, meus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Meu coração exulta. Com alegria. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 A próxima canção que a gente vai cantar é uma que diz com coração. É um chamado, né? Um convite para a gente poder adorar o nosso Deus, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. É isso que essa música diz. Eu queria convidar você a cantar essa oração, a dizer: eu quero adorar o Senhor com todo o meu coração, com todo o meu viver, com tudo que sou. Amém? Com coração, com meu falar, com meu pensar, com meu viver, com coração, com meu falar, com meu pensar, com meu viver, com toda a força que há em mim. Quero louvar-te, Senhor. Quero expressar todo o meu amor e alegrar teu coração com meu viver. Vamos mais uma vez lá do começo com o coração. Com coração, com
eu falar, como eu pensar, como eu viver, com coração, como eu falar, como eu pensar, como eu viver, com toda a força que há em mim. Quero louvar-te, Senhor. Quero expressar todo o meu amor e alegrar teu coração. Com toda a força, com toda a força que há em mim. Quero louvar-te, Senhor. Quero expressar todo o meu amor e alegrar teu coração. Como eu viver, como eu viver, como eu viver, como eu viver, como eu viver. Pai, nós queremos te render toda a glória, todo o poder, Deus. Queremos te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Queremos te bendizer, Deus, com a nossa vida, Pai. Nós somos criados para isso. Nós somos criados para te adorar. Jesus morreu na cruz porque a gente pudesse ter acesso ao Pai, o trono de Deus. E é por meio desse sangue que nós te adoramos e te bendizemos nessa noite. Amém, Jesus. Por isso nós queremos te render toda a glória, toda a honra e dizer que todo o poder pertence ao Senhor. Amém, Jesus. E nós queremos entrar no teu santuário com ações de graça, Amém, Jesus. porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem ouvido a nossa oração, o nosso clamor. Amém, Jesus. Glória e poder pertencem ao Senhor. 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 E ações de graça, e ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. E ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. Glória e poder, glória e poder pertencem ao Senhor. 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 E ações de graça, e ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. E ações
Agora nós vamos cantar a música das crianças. Qual é, Fernanda? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E quem não ore a Bíblia não lê. Engordará. Engordará, não. Se você está engordando, você não está orando nem lendo a Bíblia. Diminuirá, ok? Ok, tá bom. Então faça o gesto aí, põe as crianças aí perto do celular, da TV. Vamos cantar juntos. Quem não ora e a Bíblia não lê. Vamos lá, faça o gesto aí, segue a Fernanda, ok? Vamos lá. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Muito bem. Muito bem, muito bem. Ok, já que nós estamos falando de ler a Bíblia e fazer oração, pega a sua Bíblia aí, vamos fazer uma meditação na Palavra de Deus essa noite. E a gente vai separar um tempinho também para nós orarmos juntos nessa noite. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômios, lá no comecinho, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 4 em diante. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 em diante. Então abra sua Bíblia aí para você acompanhar a leitura junto com a gente, para você meditar na palavra com a gente, tá bom? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 em diante, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Vamos orar? Fecha seu olho aí. Vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus que Ele fale com a gente nesse tempo, através da palavra. Mas vamos clamar também e pedir a Deus misericórdia sobre a nossa vida durante esse tempo que a gente está vivendo. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Que tudo que nós vamos ler na Tua palavra, que vamos conversar aqui nessa noite, possa encontrar, Deus, um lugar no nosso coração. Amém, Jesus. Que possa trazer, Deus, transformação na nossa vida, que possa nos aproximar do Senhor. E, Pai, eu quero
clamar também por esse tempo que a gente está vivendo. Tantas incertezas, tantos planos, sonhos, projetos que foram cancelados ou paralisados, tantas pessoas sem saber o que vai ser do dia de amanhã, pessoas doentes, Pai, pessoas que já perderam queridos, familiares. Nós clamamos, ó Pai, como nós lemos no Salmo 40, no começo, o Senhor ouve a nossa oração. E nós pedimos que o Senhor realmente nos coloque sobre essa pedra e coloque um novo cântico nos nossos lábios, para que mesmo durante esse tempo de aflição, a gente possa ter a alegria da salvação. Amém, Jesus. E poder te bendizer, Deus, e te adorar, independente da circunstância que vivemos. Amém. Fala com a gente. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Essa provavelmente já deve ser a terceira, talvez a quarta semana que a gente está passando, que nós estamos passando por essa situação da pandemia. E provavelmente a sua rotina foi afetada, a sua vida de alguma forma foi afetada com tudo isso que está acontecendo. Provavelmente tem pessoas que estão assistindo ou que vão assistir esse vídeo que já tiveram um impacto significativo das circunstâncias que a gente vive, né? Pessoas que já perderam parentes, entes queridos, pessoas que estão talvez na linha de frente trabalhando, como os médicos, as enfermeiras, gente que está em casa sem poder trabalhar, e isso acaba trazendo uma incerteza, né, de como que vai ser as próximas semanas, os próximos dias, né? A gente não tem nenhuma certeza de quando isso vai passar ou como serão as coisas, a vida, o mundo, depois que isso passar. Então, é um tempo difícil, um tempo complicado, e com certeza você já está sendo impactado por essas 3 ou 4 semanas que talvez você está preso dentro de casa, não consegue sair ou não pode sair, né? E de alguma forma você tem sido impactado por essa circunstância que a gente vive. A minha pergunta para você, e é a pergunta que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias, é: independente dos impactos que nós vamos sofrer, seja ele na saúde, seja ele financeiro, seja ele de algum plano, de algum projeto, algo que a gente cancelou ou adiou, independente desses impactos, qual é o maior impacto? Ou qual será o impacto mais importante na sua vida desse tempo que a gente está vivendo? A minha pergunta que eu tenho feito para mim mesmo é: ao final disso tudo, quem eu serei? Ao final disso tudo, quem nós seremos? Né? Que tipo de pessoas nós seremos? Como é que será a nossa relação com a gente mesmo, com Deus, com os próximos, com a igreja, né? Essa é uma pergunta que Deus tem feito, né? E eu tenho feito essa pergunta no meu coração, e eu não sei se você estava aqui, mas desde o primeiro vídeo que nós fizemos, a primeira live que nós fizemos, eu tenho colocado isso aqui, é algo que Deus tem falado comigo, de que esse é um tempo da gente arrumar a casa, da gente se voltar para aquelas coisas que precisavam de mais atenção, da gente colocar a vida em ordem. E a pergunta, quando eu faço a respeito de qual é o impacto mais importante de tudo isso que você está sofrendo, né, dessa pandemia ou dessas circunstâncias que a gente está vivendo, ela também passa pela perspectiva de que existe um impacto positivo. Existe uma parte positiva em tudo isso que está acontecendo. E eu queria hoje começar a conversar com você, e nós vamos fazer isso nos próximos domingos. E a ideia é a gente tentar identificar
qual é a bênção que existe no meio da tribulação? Qual é o fator positivo que está presente no meio da tribulação ou da dificuldade? O que de bom eu e você podemos aprender e tirar dessa circunstância que a gente está vivendo? Então, nos próximos domingos a gente vai falar sobre isso. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer hoje, que para mim é o fator mais importante, que é algo que você precisa considerar no seu coração, tem a ver com essa passagem que nós acabamos de ler, de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 em diante. E eu vou voltar lá, se você está com a sua Bíblia, abre aí de novo, Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 em diante. E o versículo já começa dizendo, né? Ouça, ó Israel. Deus está aqui, Moisés escrevendo esse livro. Eu não sei se você sabe o contexto do livro de Deuteronômio. O povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. O povo de Israel está ali na beiradinha, na fronteira. Moisés está aqui no livro de Deuteronômio repetindo a lei, fazendo com que aquela nova geração que vai entrar na terra prometida possa entrar na terra prometida com essa lei gravada no coração deles. Para quê? Para que quando eles entrarem nesse novo momento da vida deles, para quando eles entrarem na terra prometida que Deus tem para eles, eles não se esqueçam do seu Deus. Eles não se esqueçam da lei de Deus. Então ele já começa: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não tem outro, só existe esse. Ele é o único Senhor. E o versículo 5, que é o versículo chave aqui desse texto que a gente está lendo, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E a pergunta, talvez a pergunta, mas aquilo que nós podemos entender e colocar em prática hoje a respeito dos efeitos da tribulação na vida da gente é: a tribulação, ela nos revela aquilo que a gente mais ama. Esse é um ponto que a gente quer falar hoje. Esse tempo de pandemia, esse tempo de tribulação, de luta e de dificuldade vai trazer à tona aquilo que de fato você mais ama na sua vida. O momento de dificuldade, o momento de luta, o momento de escassez, esse momento de sofrimento vai com certeza trazer à tona aquilo que tem a maior importância na sua vida. E é por isso que eu escolhi esse texto de Deuteronômio, porque ele convoca a gente a amar a Deus com tudo que a gente tem. Ele convoca a gente a amar a Deus com todas as nossas forças, com toda aquilo que a gente, toda a nossa alma, né, com todo o nosso coração. É esse o chamado que Moisés está fazendo para o povo prestes a entrar na terra prometida. E essa é uma das questões que nós descobrimos quando nós estamos vivendo um tempo de luta e um tempo de tribulação. Costumo dizer que aquilo que você mais ama é aquilo que você dá mais atenção, talvez aquilo que você gasta mais o seu tempo. Eu sei que nós gastamos grande parte do nosso tempo com as nossas obrigações. Nem sempre a gente ama as obrigações que a gente tem, mas com certeza é o que você mais gasta com o seu tempo livre. É onde você investe a maior parte do seu tempo livre. É com aquilo que você ama, é com aquilo que você gosta de verdade, é com aquilo que você tem apreço, é com aquilo que você tem paixão, é com aquilo que você tem apego. Você investe tempo, você gasta tempo. E nesse momento de tribulação, de a gente viver um momento em que
falta coisas, né? Um momento que a gente não tem liberdade, por exemplo, né? Um momento que a gente sente falta de pessoas, sente falta de recursos, sente falta de alguma condição, né? A gente vai perceber aquilo que é mais importante para nós, aquilo que a gente não consegue abrir mão. Hoje, por exemplo, talvez você está abrindo mão de ir na rua, você está abrindo mão de ir trabalhar, você está abrindo mão de ir na casa de um amigo, você com certeza está abrindo mão de ir à igreja, você, nesse caso aí, de uma forma mais forçada, a gente está abrindo mão de uma série de coisas que são importantes para a gente, mas vai ter algumas coisas que são preciosas demais, que mesmo num momento assim, a gente não consegue abrir mão delas. A gente não consegue desfazer dessas coisas. A gente não consegue, mesmo num tempo de luta, num tempo de escassez, num tempo de dificuldade, a gente não consegue abandonar essas coisas. Pois bem, essas serão as coisas que você mais ama na sua vida. Esse é um dos benefícios da tribulação. Ajudar a gente a perceber, ajudar a gente a descobrir o que de fato a gente valoriza, o que de fato a gente ama, o que de fato é importante, é precioso para a gente. Essa é uma coisa boa e importante que a gente pode descobrir, e esse vai ser uma das consequências, uma das formas que essa pandemia vai afetar a vida da gente, vai ser mostrar para a gente aquilo que de fato a gente tem apreço, aquilo que de fato a gente gosta, aquilo que de fato a gente ama. E aí eu queria que você voltasse a sua Bíblia um pouquinho. Abre aí no livro de Gênesis, o capítulo 21. Vamos lá, 22, desculpa. Gênesis, capítulo 22. Eu queria dar uma olhadinha nessa história. Eu não vou ler o capítulo todo, mas à luz desse texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio, que fala um convocado, uma chamada, né, de Deus falando: "Ô Israel, povo de Deus, escuta, né, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força." E aí no capítulo 22 de Gênesis a gente tem a história de Deus colocando em prova Abraão. Muito interessante isso, né? A gente olha, se você olhar comigo, o primeiro versículo do capítulo 22 diz assim: "Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei." Deus pôs Abraão à prova. O comecinho do versículo 1 já diz assim: Deus pôs Abraão à prova. E é muito interessante nós pensarmos, as provações, Deus tem um propósito nelas. E um dos propósitos e um dos benefícios das tribulações e provações é para que nós possamos descobrir de fato aonde a gente tem depositado o nosso amor, aquilo que tem o lugar primordial, o lugar principal, o lugar primeiro na vida da gente, né? Acho muito interessante essa história. Você que já conhece a história sabe que Abraão vai pegar o seu filho Isaque, eles vão caminhar durante alguns dias, vão chegar em um lugar, Abraão vai avistar um local à distância, vai falar para os teus servos ficarem ali, e ele segue com Isaque. Ele tem a lenha, ele tem o fogo, ele tem o cutelo, né, a faca, né, mas não tem uma oferta, não tem um holocausto, não tem o cordeiro, né? Isaque
do meio dessa caminhada, ele faz a pergunta, né, para Abraão. Ele diz aí no versículo 7, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Abraão então chega no lugar, monta o altar, amarra o seu filho, deita o seu filho ali e prestes a sacrificar o seu filho, né? Um anjo do céu chama no versículo 11, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Muito interessante a gente ver essa história e a gente tem duas perspectivas da gente pensar nessa história. Uma de que talvez Abraão estava ali colocando Isaque em primeiro lugar na sua vida e amando Isaque a mais do que as outras coisas, mais do que a Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção, capítulo 11 de Hebreus, se você olhar comigo a partir do versículo 17, olha o que está escrito. Hebreus 11, 17 em diante. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Versículo 18. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Eu vejo esse texto de Hebreus me dando uma perspectiva muito diferente dessa história de Abraão. Abraão amava a Deus tanto que ele foi capaz de levar o seu filho e ele teve coragem de fato, querer sacrificar o seu filho, porque ele conhecia a Deus de uma forma, e ele amava a Deus de uma forma, ele sabia que Deus não ia voltar atrás na aliança que Deus tinha feito com ele, e ele sabia que Isaque era o filho da aliança, mas Abraão cria que Deus tinha um plano ali nessa circunstância. Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E ele então vai adiante, coloca o plano, né, em ação. Né? Abraão amava Deus de uma forma muito intensa, de uma forma muito espetacular. Ele temia a Deus de uma forma muito impressionante, que ele foi capaz de levar às últimas circunstâncias aquela convocação que Deus tinha feito para ele. Abraão amava Isaque, claro, é óbvio, a gente vê isso na palavra, né? Se você pode ler os capítulos anteriores, né, de Gênesis, antes de Gênesis 22, você vai perceber isso, claro, mas Abraão amava a Deus acima de todas as coisas. E ele entendia Deus de uma forma tão impressionante que ele não titubeou em botar em prática aquele plano que Deus tinha dado para ele de sacrificar o seu filho. Isso é algo que me impacta muito, essa história de Abraão. E quando eu volto lá no livro de Deuteronômios, capítulo 6, eu fico olhando para esse texto a partir do versículo 4 e eu fico fazendo essa pergunta para mim. E talvez essa seja uma hora oportuna de você fazer a mesma pergunta, né? O que essa pandemia ou esse tempo de tribulação tem revelado a respeito do seu coração?
que esse momento de tribulação tem falado a respeito de quem é o dono do seu coração? O que essa tribulação tem te dito a respeito de quem você ama acima de todas as coisas, né? Você com certeza, como eu já disse, está abrindo mão de muitas coisas, mas o que é indispensável para você? Eu não sei. E talvez você está gastando muito tempo com filmes, televisão, com o seu computador, com o seu videogame, com o seu celular. Estou vendo gente fazendo muita coisa legal, né? Gente indo para a cozinha, fazendo receitas e publicando e tirando foto, colocando nas redes sociais. Claro, a gente precisa ocupar o nosso tempo de alguma forma. Mas se você parar para pensar e avaliar essas últimas 3 ou 4 semanas, o que tem sido a sua prioridade? Qual tem sido aquilo que você, aquela coisa que você de fato fala, isso eu não posso abrir mão? E pode ser que você esteja descobrindo algo muito ruim disso. Pode ser que você esteja percebendo de que, de fato, Deus não é a sua prioridade. Pode ser que você tenha percebido e que você está aproveitando esse tempo muito mais para o seu lazer, ou para o seu descanso, ou para você curtir coisas que você, né, não podia curtir tanto, mas Deus não tem sido tão presente assim. Falo isso para os adolescentes, os jovens, né? Essa galerinha aí gosta de tecnologia, computador, internet. Será que você conseguiu nas últimas 3, 4 semanas ler um livro? Ler um livro da Bíblia? Ter um tempo com Deus? Ter um tempo de oração? As igrejas têm disponibilizado tanta coisa. Eu achei isso algo assim impactante, né, de como a igreja, no geral, né, principalmente as pequenas, as mais humildes, as mais simples, responderam a esse tempo difícil, né? Pastores simples, pessoas humildes, pessoas que pastoreiam igrejas pequenas, com poucos recursos, trabalhando bastante, colocando tanta coisa à disposição do povo, estudos bíblicos, sequências de orações, né, 30 dias de oração, vídeos, material para você fazer com a sua família, com crianças e tudo mais, né? Eu tenho feito isso aqui. Uma coisa que eu tenho percebido, eu não tenho visto a aderência dos adolescentes e dos jovens a nenhum desses movimentos. Aonde que você está gastando o seu tempo? Provavelmente é aí que está o seu coração. Provavelmente é isso que você mais ama na vida. E eu queria ler de novo o texto de Deuteronômio capítulo 6, porque ele chama a gente a uma responsabilidade. Chama você, pai, chama você, mãe, a uma responsabilidade. Chama você, jovem, a tomar uma atitude. Se você está descobrindo que nessas últimas 3, 4 semanas Deus não foi a prioridade da sua vida, não foi o principal, é hora de mudar. Deus é o Deus da segunda, terceira, quarta, quinta chance. E o texto diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É uma ordem. Ame. Não é uma sugestão. Não é algo que você faz quando quer ou quando pode. Não. Uma ordem. E ele dá a dica. Como que a gente faz isso acontecer? A partir do verso 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração.
É só assim que a gente consegue amar a Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. É quando a palavra dele esteja no nosso coração. E aí, pai, mãe, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Pai, mãe, não tem hora para falar de Deus, é toda hora. Não tem uma hora só para a gente orar e ler Bíblia, é todo dia, é toda hora, todo momento é momentos, toda hora é hora, toda oportunidade é oportunidade. E ele termina no verso 8 e 9, amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que ele está dizendo é, coloque essa palavra nos lugares mais importantes, nos lugares mais vistos, nos lugares onde todo mundo possa ver e perceber. O que essa pandemia tem falado a você a respeito daquilo que você mais ama? Será que você tem amado a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração? Se você tem percebido que isso não é verdade na sua vida, você precisa colocar essa lei no seu coração. Pais, mães, eu queria convocar vocês, principalmente vocês que têm filhos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Não deixa o seu filho fazer o que ele quer. Ele precisa de instrução. Ele precisa receber uma direção. Eles nunca vão escolher por eles mesmos as melhores coisas. Pode ser alguma hora ou outra, mas é para isso que eles têm pais e mães. Oriente seu filho. Não deixe ele trancado dentro do quarto, ao bel prazer. Influencie, fale com ele sobre isso a todo momento, toda hora, a toda oportunidade. Para que essa próxima geração, de fato, como Moisés está fazendo aqui, com essa nova geração, porque a primeira geração tinha morrido toda no deserto. E Moisés faz questão de escrever um livro inteiro para essa nova geração entrar na terra prometida. Você quer que seu filho ame a Deus acima de todas as coisas? Compartilhe isso com ele. Que essa semana você possa colocar sua casa em ordem e que você possa priorizar as coisas de Deus. Com certeza, o seu pastor, a sua igreja, o seu líder está colocando muita coisa à sua disposição. E se você pelo menos usufruir de tudo isso que está à sua disposição durante a semana, já vai ser um grande passo para você e a sua casa amarem a Deus acima de todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. E que se esse tempo de pandemia tem nos revelado, Pai, que de fato nós não estamos amando ao Senhor como deveríamos. Deus, eu clamo que o Espírito Santo de Deus possa nos constranger diante do Senhor. Que a gente possa sentir vergonha, Deus, de substituir o Senhor por coisas tão insignificantes. E que o Senhor possa de fato ser, Deus, o nosso Deus, Senhor da nossa vida. Que nós possamos amar a Ti, ó Deus, acima de todas as coisas. Muda a nossa vida, Pai. Muda a vida da nossa casa. Muda a vida dos nossos filhos.
Que o Teu Espírito possa trazer, Deus, um quebrantamento sobre nós nessa semana, para que a gente possa buscar a Tua presença e que a gente possa realmente gastar tempo com o Senhor, falar do Senhor, conversar a respeito das coisas do Senhor, que é isso que nós precisamos. Amar ao Senhor, o nosso Deus, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Amém, Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino para a gente terminar. O hino é Tudo Entregarei. Você pode achar aí na internet, aí, é um hino antigo. Ok? Vamos lá? Bom ter você aqui, bom poder compartilhar isso com você. Hoje a gente falou sobre os benefícios da tribulação e o primeiro deles é descobrir aquilo que de fato a gente ama. E se você descobriu que Deus não é o primeiro lugar da sua vida, que você possa essa semana ter um encontro com Ele de verdade, que você possa ser transformado pela palavra dele. Amém. Domingo que vem a gente vai estar aqui de novo e nós vamos falar
um outro benefício da tribulação. E aí eu queria convidar você a estar aqui com a gente. Eu acho que vai ser um tempo de Deus para nós. Amém? Amém. Estamos com saudade de um monte de gente que está aí mandando oi, mandando olá. Muita saudade de todos vocês. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Fala um oi. Oi, beijo. Saudade. Desculpa as patinhas do Joey Ele pela estava casa. aqui correndo para um lado e para o outro. Mas verdade. tudo bem. Que você possa aproveitar esse tempo e ler mais a Bíblia. Isso aí. Gastar tempo com Deus. Que a gente possa buscar aquilo que de fato importa. Que de fato é importante. Amém. Amém? Vamos orar mais uma vez? E aí eu quero te abençoar. Abençoar a tua semana, a tua casa e a tua vida. Vamos orar? Amém. Pai, muito obrigado por esse tempo. E de fato, Deus, existem benefícios no meio da tribulação. E Deus, que a gente possa descobrir o que de fato a gente ama, o que de fato a gente tem colocado em primeiro lugar na nossa vida. E se o Senhor não está no primeiro lugar da nossa vida, Pai, que nós clamamos pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha transformar a nossa vida. Que essa semana a gente possa colocar isso em prática, assim como Abraão não titubeou, Deus. Ele não demorou, ele não ficou questionando, ele simplesmente seguiu aquilo que Deus o chamou para fazer. Que essa semana nós possamos colocar em prática um plano, ó Deus, para realmente conhecermos ao Senhor de um jeito que talvez nós não conhecemos. Existe um benefício na tribulação. Que a gente possa aprender a te amar, Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Que quando tudo isso terminar, nós possamos estar preparados para entrar na promessa que o Senhor tem para nós. Amém, Pai. Nós clamamos e intercedemos por todos que estão aqui assistindo, participando com a gente. Derrame da tua graça sobre nós, Pai. E agora, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. Beijo. Bye.